Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Então, é um texto bastante conhecido que fala sobre o fluxo de sangue. Na verdade, são duas mensagens, são duas histórias entrelaçadas nessa passagem. E hoje eu vou tratar de uma e semana que vem eu vou tratar da outra. A gente não entrelaçar as duas, que não dá tempo de falar das duas. Mas diz assim, estou aqui também, diz assim, nós vamos ler do 21 ao 42, que diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava andando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. A sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então Jesus lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. E tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Até aqui. Deus e Pai, nos abençoe, seja sobre nós através na Tua palavra agora, que tudo isso só faz sentido, Senhor, se essa palavra encontrar espaço no nosso coração. Então, Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude. Teu Espírito tenha liberdade entre nós para fazer e falar aquilo que queres. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Essa é uma história muito conhecida, né? Muitas pessoas conhecem essa história. E ela é entrelaçada entre outra história. Então você tem o momento que Jesus está saindo com seus discípulos de um local, pega o barco, atravessa esse mar, chega nesse outro local, uma multidão já está lá, parada, esperando Jesus. E no meio dessa multidão aparece um dos líderes da sinagoga, um dos líderes religiosos, e aproxima-se dele, prostra-se perto de Jesus e fala: Senhor, me ajuda. A minha filha está morrendo. A minha filha está em casa e está morrendo, precisa da tua ajuda e eu preciso que o Senhor venha, toque nela, porque ela vai ser curada.
O interessante é que a Bíblia é muito clara, né, as coisas que ela faz. Então ele diz que insistentemente esse homem falou com Jesus para que Jesus fosse. E há uma multidão. E olha só, hoje a gente não vai tratar desse assunto, a gente vai tratar da mulher do fluxo de sangue, mas Jesus então decide ir na casa de Jairo, né? E ele vai, ele diz a Bíblia que há uma multidão, uma aglomeração em volta de Jesus. Multidão, você entende que é multidão, uma quantidade de gente enorme, né? Uma quantidade de gente enorme. E diz que é uma aglomeração e que estão apertando Jesus. E eu imagino que Jairo deseja que Jesus chegue o mais rápido possível na sua casa e não há condições dele ir andando rápido, porque a multidão está apertando. Imagina a multidão apertando, parece que todo mundo é igual pinguim, né? Vai andando assim, ó, devagarzinho. E para piorar a condição de Jairo ainda, o que acontece? Vem uma mulher que está doente há 12 anos, com fluxo de sangue, e resolve tocar em Jesus exatamente na hora que Jesus está indo buscar, está indo na casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Tudo que Jairo não queria é que houvesse mais atraso. Mas tudo que essa mulher precisava é que Jesus, no meio daquilo que ele tinha que fazer, também tivesse tempo para ela, para dar atenção a ela, naquilo que ela já havia tentado fazer todas as coisas. Então ela, no meio daquela multidão, ela coloca no coração dizendo: se eu tocar no manto dele, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. E ela vai naquela situação, naquela luta daquela multidão, consegue tocar nas vestes de Jesus, no manto de Jesus. De fato, ela diz que a Bíblia que diz que ela imediatamente ela sente que alguma coisa aconteceu no corpo dela. Jesus imediatamente também sente que dele saiu virtude, a transformação. E aí, alguns pontos bacanas para a gente trabalhar hoje é que quando a gente fala sobre uma grande multidão, eu tento sempre ler essa palavra, essa Bíblia, a Bíblia, tento sempre ler me vendo lá, na hora, no local. Porque eu fico sempre pensando, o que passa na cabeça das pessoas que estão perto de Jesus naquela grande multidão? O que passa na cabeça dos discípulos vendo a grande multidão? Então, é como se fosse um filme, eu fico tentando fazer um filme, vendo a mesma cena de várias perspectivas diferentes. Então, primeiro eu tento olhar para a mulher do fluxo de sangue olhando para a multidão e Jesus. Eu tento olhar Jairo, que está olhando para sua filha, olhando para Jesus e aquela multidão que está atrapalhando. Ainda vem o raio da mulher do fluxo de sangue. Eu tento olhar a multidão, porque a multidão é só multidão. Eu tento olhar os discípulos que estão olhando a mesma história. Como é que os discípulos estão olhando para a mulher do fluxo de sangue, para Jairo e para a multidão. E por fim eu tento olhar o que passa na mente, no coração de Jesus, olhando todas as situações e sabendo de todas as situações. Ele consegue perceber todas essas situações. E em cima disso a gente começa a trazer ensinamentos para a nossa vida. O que a gente tem que entender, eu falei isso no domingo passado, o que a gente tem que entender é que todas as passagens que nós estamos ouvindo, lendo e vendo na palavra de Deus, elas são didáticas. Elas não são simplesmente histórias. Elas não são simplesmente uma história para ser contada. Mas ela é uma história didática. E didática quer dizer o seguinte, ela é uma história para te ensinar e para me ensinar alguma coisa. Dessa história, o Senhor vai ensinar para a gente alguma coisa. Que detalhe, para o Lucas vai ser uma situação. Mas para o Lucas, que é casado com a Débora, que vivem juntos o tempo todo, para a Débora vai chegar de uma outra forma. Vai tocar na vida dela de uma outra forma. Da mesma forma que eu estou falando para você, das várias formas de enxergar o mesmo texto. Podemos enxergar o mesmo texto sendo a multidão ou sendo a mulher do fluxo de sangue. Podemos enxergar o mesmo texto sendo o Jairo. Podemos enxergar o mesmo texto sobre aquelas pessoas que já estão caminhando com Jesus, que são chamados discípulos de Jesus, e enxergar toda essa situação. Ou seja, a mesma história vai chegar no coração de cada um de forma diferente. A mesma história vai trabalhar no meu coração, no coração do meu amigo Ricardo, que a gente está lá junto no trabalho direto, mas de forma diferente. Em mim melhor, porque eu sou mais bonito que ele. A minha esposa diz isso.
Celina rapidinho fez assim, ó, tá vendo? É a mesma história sendo vista de outra forma. E a pergunta é, onde você está? Onde nós estamos nessa história? Coloca de novo o texto. Marcos 5, 21. Onde nós estamos nessa história? Onde eu e você estamos nessa história? Em qual parte da história nós estamos? E o que você está enxergando desse meio todo? Porque a pior coisa de estar nesse momento é na multidão, Fernando. Na multidão é a pior coisa de estar. Por quê? Porque a multidão é apenas levada. A multidão está simplesmente ali para ver alguma coisa acontecer. Alguém falou de Jesus, alguém falou que Jesus faz, alguém falou que isso aconteceu, e elas não estão indo lá para nada. Eles estão indo lá exatamente para nada, só estão indo lá para fazer uma fofoquinha gospel. Mais ou menos isso. Só para ver o que pode acontecer, só para ver o que acontece. Mas eles não são alvo de nada, eles não estão querendo nada, a ponto de fazer de Jesus sair alguma coisa. A ponto de chamar a atenção desse Jesus. Deu para entender? Então andar próximo a Jesus não quer dizer exatamente nada, se nós não chamarmos a atenção dele da forma correta. Pode deixar no 21. Né? Então, como diz aqui, ó, ele voltou, foi para o barco, foi para outra margem, e essa grande multidão se reuniu ao seu redor. Uma grande multidão reunida ao seu redor. Não quer dizer nada. Não significa nada. Então, o primeiro ponto, a primeira leitura que eu e você precisamos ter, Gigi, é de não olharmos na direção do Senhor como sendo parte de multidão. É não olhar o que Deus pode fazer ou o que Deus faz e simplesmente ficar dizendo, caramba, Deus pode fazer. Tem que nascer no nosso desejo de falar assim, Deus faz em mim também. Amém. Deus, como é que eu posso fazer para alcançar a graça de ser tocado pelo Senhor? Deus, qual é a condição da minha vida hoje? Qual é a condição que eu estou vivendo hoje que possa liberar, que eu possa chegar até a tua presença e ser alvo dessa graça, amém? Fazer parte desta multidão não nos diferencia em nada. Não muda a condição de vida, não é fato de testemunhar o que Deus pode fazer. É o ser o alvo de agir de Deus. Então fica a pergunta, como fazer para deixar de ser multidão no meio da multidão? Como a gente pode fazer para deixar de ser multidão no meio da multidão? Porque nós vivemos na multidão. Quando você está no seu trabalho, você está numa multidão. Talvez uma multidão menor, mas você está numa multidão. Por que eu digo multidão? Porque você está no meio de pessoas que pensam diferente, que olham diferente, que falam diferente, que a sua vida é diferente. Quando você está no meio da sua família, você está no meio de uma multidão diferente. Pessoas que pensam, agem de forma diferente. Então a pergunta é como fazer para deixar de ser multidão no meio da multidão? E aí eu fiz aqui 7 pontos. 7 pontos. O primeiro ponto. Tudo começa no seu lugar de sofrimento. Tudo começa no seu lugar de sofrimento. Versículo 25, por favor, irmão. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Tudo começa no seu lugar de sofrimento. É no lugar de solidão que os desígnios de Deus podem nascer na nossa vida. É no lugar onde você está mais sozinho, que as suas forças se foram, que as suas opções se esvaziaram, que Deus pode alcançar você. É no lugar de crise que Deus pode transformar você. Por exemplo, você já viu como é que a lagarta vibra, a borboleta? Ela faz um casulo, não é? Ela se prepara o tempo todo, depois ela vai para o alto de uma árvore e faz um casulo. Você sabe como é que é o nome daquele casulo?
O nome daquele casulo é crisálida. É a crisálida. E o que quer dizer o seguinte, quando você está em crise, na verdade é o tempo que você está sendo formado, preparado. É o tempo que você está sofrendo a sua mutação, a sua transformação. Raras as vezes que nós vamos sofrer mutações, transformações em pastos verdejantes e águas tranquilas. Lembra que nós lemos o Salmo 23 no início? Eu li exatamente por causa disso, porque parece que a gente quer que a nossa vida com Deus ela está pautada ou balizada em pontos de que Deus vai ser o meu Deus quando Ele me levar para pastos verdejantes e águas tranquilas, quando a minha vida estiver tranquilona. Quando não tiver problema, quando não tiver dificuldade, quando não tiver desafios, quando não tiver, sabe, nada que me abale. Mas, na verdade, pastos verdejantes e águas tranquilas é apenas um tempo para que você possa sofrer a sua transformação e logo após você falar assim, Senhor, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Isso quer dizer o seguinte, que o alimento que Deus me deu lá atrás, que as águas tranquilas e os pastos verdejantes foi o suficientemente forte para fazer com que o meu e o seu coração seja fortalecido, estabelecido na rocha, e agora há uma convicção minha e sua de poder falar, pode preparar uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pode fazer isso. E aí é interessante que nós vamos pensar que preparar uma mesa na presença dos meus adversários, ungir a cabeça com óleo, parece que agora nós vamos, sabe, sentar no trono e olhar os nossos adversários e falar assim, aí, seus otários. Otário pode falar, né? E aí, seus bobos? Estamos aqui, agora eu tô... Não, não é isso. Não é para que você suplante outra pessoa, mas pelo contrário, é para que, através desse entendimento da palavra de Deus, o seu coração e a sua mente foi transformada a ponto de você olhar para essa pessoa que antes afligia você, agora você é o instrumento de Deus para mudar a vida dela. Você agora é o instrumento de Deus para ser a transformação dessa pessoa, para levar essa pessoa a sofrer essa mutação também. Sem nenhum mérito. Né, Rita? Sem nenhum mérito meu e seu. Sem nenhum... Nada. Zero. É Deus. É Deus que levou a gente. Ou seja, então, é exatamente no momento da solidão, no momento das dificuldades, no momento dos problemas, é que Deus vai levar você para esse ponto onde talvez a sua mão e a minha mão e os meus pés estejam amarrados a ponto tal de eu e você não conseguirmos mudar as condições da nossa vida. Que a gente vai ter que falar, Deus, eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não sei fazer mais. Eu preciso mesmo do Senhor. Quantos precisam de Deus? Amém. Amém? Cara, tu precisa só um pouquinho, quer ver? Vamos ver. Quantos precisam de Deus? Amém. Nós precisamos de Deus. Cara, eu preciso muito de Deus. Todos os dias, eu naquele trabalho, eu olho o quanto eu preciso de Deus. Porque naquele trabalho, gente, meu Deus do céu, que vontade de rachar o crânio de um lá. E é verdade. E é verdade. Porque a gente para naquele lugar, a gente para nas nossas dificuldades, depois a gente sai de lá e fala assim, caraca, a minha atitude aqui deveria ter sido diferente, eu não consegui ser diferente. Mãos atadas, pés atados. Só Deus pode mudar. Quantos entenderam esse primeiro ponto? O segundo ponto, para que a gente possa então sair da multidão, o segundo ponto que a gente pode sair da multidão é quando eu perco as minhas forças. Eu basicamente falei um pouquinho, mas quando não há mais resistência para vencer os meus adversários. E aí muitas vezes, né, tia, a gente pensa que os adversários são externos, mas muitas vezes o adversário está onde? Interno. Interno. Muitas vezes eu preciso olhar para dentro de mim. Muitas vezes você tem que olhar para dentro de mim, você tem que olhar para dentro de você. Lembra do Salmo 23? Como é que ele começa dizendo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está falando isso para fora ou está falando para dentro? Ele está falando para dentro. Ele está falando isso para dentro por quê? Porque Marco acabou. Marcos ou marcou? Marcos. Marcou. Não. Então, Marcos.
Então, é essa hora que eu tenho que olhar para dentro, é essa hora que Davi está olhando para dentro, é essa hora que ele olhou para dentro e falou assim, caraca, eu preciso parar e olhar para dentro, porque não tem mais força. Eu não tenho mais o que fazer. Você já chegou nesse ponto da vida, Lucas? Tu fala assim, não tem mais o que fazer. Já chegou, Débora? Não tem mais o que fazer, cara. Não tem mais o que fazer. Então, quando não há mais resistência para vencer os meus adversários, entenda, nós estamos no meio da multidão ainda e estamos encontrando no meio da multidão formas de sair da multidão, de deixar de ser multidão. É o que o pessoal gosta muito de falar, que é o tal do metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de atitude. Então eu só saio da multidão quando a minha mente e o meu coração são transformados. Então essas perguntas, esses pontos são os pontos que nós estamos falando para fazer. Como é que eu saio do meio da multidão? Então, primeiro, quando começa a partir do sofrimento, quando eu entendo que do meu sofrimento pode haver uma mudança grande. Segundo, quando eu perco as minhas forças, né, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Terceiro, quando os recursos humanos foram findados. 26. Botou lá? 26, o terceiro ponto, quando os recursos humanos foram findados. 26, ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Em vez de melhorar, piorava. Então ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos. Nós estamos falando de médicos, nós estamos falando sobre ciência humana, sobre capacidade humana, amém? São importantes, sim ou não? Sim. Mega importantes. Mas vamos entender também que há situações que só o médico dos médicos pode resolver. Amém? Então ele está dizendo, ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos. Gastara tudo. Ou seja, ela não fez apenas o mínimo para mudar a sua condição. Ela simplesmente fez tudo o que ela podia fazer. Ela foi em vários médicos. Ela havia gastado tudo, ou seja, para ter a sua vida de volta, ela abriu mão de tudo que ela tinha. Então, o desejo desta mulher era ter a condição de saúde de volta. No nosso caso, quem pode dizer o desejo nosso é ter a condição de vida novamente. É sermos plenos, é sermos cheios novamente. É estarmos centrados novamente. Porque outra leitura que nós podemos fazer e pensar, e de você ler a Bíblia, eu acho que você pode fazer esse exercício de ler a Bíblia, é uma mulher que está há 12 anos com um fluxo de sangue. Há 12 anos e não para. Entra na mente dela. Tenta olhar como é que ela está vivendo. Essa mulher nesse tempo é considerada imunda. Você sabe disso, né? É considerada imunda. Há 12 anos ela é considerada imunda. Há 12 anos ela se considera dessa forma. Ela estava disposta a fazer tudo para mudar a condição da sua vida. Só que muitas vezes nós enxergamos esse quadro aqui, da nossa vida como algo muito ruim. E tudo parece estar ruim. Porque depois dela ter feito tudo, o que acontecia? Ela só piorava. Então olha para mim aqui. Quando todo o nosso esforço e tudo que nós tivermos estiver sendo investido na nossa vida para tentarmos comprar ou conquistar ou mudar na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, não vai melhorar, vai piorar. Tem situações na minha vida, na sua vida, Karina, que só Deus, tá? Só Deus. Tem situações... Esqueci teu nome, cara. Manuel. Tem situações que não vai. Que a gente tenta fazer de tudo, que a gente tenta melhorar de todas as formas. Que a gente tenta fazer o melhor para a nossa vida, mas vai piorar. E muitas vezes precisa piorar. Porque se a gente consegue, presta atenção numa coisa, se a gente consegue resolver coisas que nós não deveríamos resolver, não deveríamos conseguir resolver, nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos.
Vai chegar momentos que Deus vai fechar as portas de tal forma até eu e você entendermos que é dele, vem dele, é por ele, para ele, que a gente vai ter que fazer isso. Então, quando os recursos humanos são findados, a mulher já havia gastado tudo o que tinha em busca da sua saúde. E percebemos que o que temos não é a resposta para a mudança íntima que precisamos sofrer. Nós vamos perceber isso, que muitas vezes o que nós temos não é a resposta íntima que eu digo do íntimo, que nós precisamos para ter essa mudança, amém? Um quarto ponto. Então nós falamos só situações complicadas agora. Nós falamos sobre o lugar de sofrimento, falamos sobre acabar as forças, nós falamos sobre acabar os recursos, mas agora nós vamos falar sobre quando ela ouve falar de Jesus. Versículo 27. Versículo 27. Diz assim: ouvindo falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu ouvido. Ouvindo falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. Gente, essa mudança forte que acontece na nossa vida, ela é dada a isso. Ouvir falar. Ouvir falar. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar das proezas de Jesus. Só que o mais importante, sabe o que foi? Ela deu atenção. Então não basta ouvir, tem que dar atenção. Oi? E acreditar. Né? Não é simplesmente ouvir, é dar atenção. É sentar, é ouvir, é parar, é analisar, é escutar. É diferente. É diferente. Você presta atenção, porque tem situações que a gente faz que a gente não fez. Tem ações na nossa vida que a gente fez, mas a gente não fez. Que a gente passou, esteve lá, mas na verdade não esteve. Tem muitas situações que a gente vai, vamos botar a igreja, né? Que a gente vai à igreja, participa do culto, está lá, ouviu, participou do louvor, participou da oferta, participou de tudo, mas na verdade não esteve. Não foi dada atenção, não foi parado, não foi dito, não foi pensado, não foi, sabe, não trouxe para dentro e feito a anamnese, e feito essa análise interior de dizer o que isso que foi falado pode ser mudado na minha vida. Onde que isso tudo que foi falado posso eu trazer ensinamentos que me façam ser um eu melhor amanhã. Ela ouviu falar de Jesus, mas ela deu atenção, como diz a Rosiane, ela acreditou. Ela trouxe para a verdade, ela trouxe para alguma coisa dentro dela que ela tinha convicção de que se eu ouvir, que se eu parar, se eu fizer, vai dar certo. Vai dar certo. Então tudo aquilo que eu e você fizermos voltado para Deus, com atenção, parado para entender que o que está acontecendo dentro de mim, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Agora, esse vai dar certo não quer dizer que seja o seu plano, a sua vontade. Não quer dizer que o que você deseja vai acontecer. Porque quando eu e você voltamos os olhos para Ele, entendemos e queremos sair da multidão para ser um seguidor próximo a Ele, nós temos que entender que Ele tem planos para a sua vida e para a minha vida. Então, a minha oração, ela deixa de ser a oração que muitos na multidão estão fazendo. Porque muitos na multidão estão ali para ver um milagre, para ver o que Jesus está fazendo. Muitos também estão ali para ser curado de alguma coisa. Como muitos hoje em dia estão indo muitas vezes para a igreja, ou para encontros, ou para outras coisas mais, para receber alguma coisa.
e gastam tempo na sua oração para receber alguma coisa. Gente, presta atenção, a nossa oração, ela não está fundamentada naquilo que eu quero ou naquilo que eu preciso, mas a nossa oração é a fundamentação daquilo que Deus quer para a minha vida. Ou seja, eu não estou chamando Deus para conversa, eu não estou chamando Jesus para conversa. Pelo contrário, quando eu entro em oração, eu entro na conversa que já está acontecendo entre a Trindade. Entre Pai, Filho e Espírito Santo. É quando eu me plugo nessa vontade de Deus que eu vou entender que a vontade dele, que se estabelece sobre a minha vida, é que ela é boa, perfeita e ela é agradável. E agora eu entendo através da oração que a vontade dele vai ser feita na minha vida. Então tem muitas coisas que eu vou orar e pedir ao Pai e não vou receber. Pediste, não recebeste, porque pediste mal. E quando que a gente pede mal? A gente pede mal quando não pede naquilo que está alinhado ao coração do Pai. Porque senão Deus seria muito mercenário. Deus seria muito mercenário. Estou tentando lembrar o seu nome. Sandra. Né, Sandra? Não seria muito mercenário? Seria. Por quê? Porque se eu pensar, se eu orar muito, Deus vai me dar muito. Então quer dizer, se eu fizer uns louvores bonitos, se eu cantar afinadinho, então aí Deus vai dizer, uau, como a Rita cantou bem, vou dar a bênção para ela. Deus, preste atenção numa coisa, Deus não precisa da sua adoração para ser Deus. Deus não precisa nem sequer da sua oração para continuar sendo Deus. Deus é. E Ele vai continuar sendo. Você fazendo parte da multidão ou não. Então minha pergunta é, o que é melhor para mim e para você? É ser parte da multidão ou ser parte daqueles que estão ouvindo a sua voz e dando atenção e acreditando, como a Rosiane falou? Não é, nega? Amém? Todos estão entendendo isso aí? Nós estamos no quinto ponto agora. Porque vão vir as críticas também. E aí parece que, cara, é muito interessante. É muito interessante porque a gente primeiro sai lá de baixo, do sofrimento, da falta de recurso, da situação toda, até chegou o ponto que agora eu ouvir de Jesus, a minha vida subiu. Comecei a ouvir de Jesus, comecei a dar atenção. Agora sim, agora as coisas vão começar a mudar, porque agora eu estou entendendo o que Deus quer para minha vida, quer para a sua vida e tal. Mas aí vem o quinto ponto, enfrentando as críticas. Então você se aproxima dele, em vez da coisa melhorar, parece que às vezes dá um... Aí vem as críticas. A irmã quer ser mais espiritual que todo mundo. A gente vai enfrentar as críticas. Por que a gente vai enfrentar as críticas, gente? Porque nós estamos falando de mulher nessa época. Nós estamos falando de mulher que não podia estar no meio dos homens, não podia estar no meio da sociedade. Nós estamos falando de uma mulher que, além de não poder estar no meio dessa sociedade, dessa caminhada, você vê que na multiplicação de peixes e pães são contados homens. Estavam lá perto de 3.000 homens, 5.000 homens, cadê as mulheres? Entende? Então é essa sociedade ainda lá atrás que exclui completamente a mulher. Então nós estamos olhando e falando de uma mulher que ouviu falar de Jesus, que acreditou em Jesus, que quer a sua transformação, que agora tem que enfrentar as críticas. Tem que enfrentar as opiniões contrárias. Tem que enfrentar as incertezas que estão dentro dela. Para quê? Para que aquilo que vem de fora não mude novamente a sua forma de pensar e de agir. Ela tem que ter convicções, bases muito sólidas para poder rebater dentro de si alguma coisa que vem de fora. Deu para entender? Porque se minha base não é sólida, aquilo que você fala é capaz de mudar a minha forma de pensar. Não é que ela tem razão mesmo. É verdade. Não é? Então agora são as críticas. Não importa o que falem, não importa a opinião de ninguém. Amém? Amém. Se tem uma coisa que eu tinha nervoso na igreja, quando alguém falava assim, olha para o irmão que está do seu lado e diz, não importa o que ninguém fale contra você. Não dá um nervoso? Alguém já passou por isso, igreja que falava assim? Olha para o irmão que está do seu lado e diga isso para ela. Se tem uma coisa que não vai acontecer, que é isso.
Aqui não vai acontecer. Olha para quem está do seu lado e diz, aqui não vai acontecer isso. Não vai. Não importa o que fale. Não importa o que fale. Não importa o que fale, amém? Feche seus olhos, feche seus olhos. E diga para você mesmo, fala seu nome. Como eu falo assim, Léo, não importa o que falem para você. Fala o seu nome e diga isso. Não importa o que falem de você. Fala, Ricardo, não importa o que falem de mim. Não importa o que falem. Não importa o que falem. Se nós temos a convicção de quem somos. Se nós temos a convicção de quem nos chamou. Se nós temos a convicção que do meio da multidão Ele nos enxergou. Ele falou para mim e para você. Ele direcionou a sua palavra para mim e para você. Ele olhou para mim e para você dizendo, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, a sua agonia tem poder de Deus para ser transformado, para ser mudado, para ser outra pessoa. Amém? Amém. Gente, e a Roselane queria botar microfone aqui, imagina. Eu falei, eu acho que eu não preciso de microfone, não. Eu acho que eu não preciso de microfone, não, Roselane. Amém? Então não importa. Não importa o tamanho da luta que tens que enfrentar. Somente vá. Débora, vai. Sandra, somente vá. Ana Paula, só vá. Como é que é seu nome? Kelly. Kelly. Só vá, né, Kelly? Só vá. É jogador de futebol. Só vá. Não é? Só vá. Não tenha medo. As críticas vão se levantar. As pessoas que não andam junto com você na mesma sintonia vão se levantar. Amém? Agora entenda uma coisa, gente. Entenda uma coisa. Você está saindo da multidão para aproximar-se de Jesus. E aí vem a coisa mais esquisita, sabe o que é? É que essas pessoas que não andam com você na mesma visão que você, não são seus inimigos. São seus alvos. Elas não são seus inimigos. Elas são seus alvos. Alvos de quê? De você amar. De você cuidar. De você apresentar aquilo que você conheceu. Aquilo que te tirou da multidão. Ela está no meio da multidão. Ela está passando o mesmo processo que você. Porque a gente tem uma ideia, né, esse povo crente tem uma ideia, muitas vezes, muito errada de Bíblia, de Evangelho. A gente quer excluir quem não é dos nossos. Que meleca de Evangelho é esse, gente? O Evangelho não é excludente, o Evangelho é includente. Ele traz para dentro, ele traz para junto. Então você não vai ter pessoas iguais a você, que pensam igual a você, que estão fazendo coisas que você não faria um dia, mas essa pessoa é seu alvo. Você acredita que é só por esse motivo que Deus está tirando a gente da multidão? Só por causa disso. Aí eu acredito que Deus está tirando a multidão porque Ele quer me dar a salvação. Sim, com certeza Ele quer te dar a salvação. E outra coisa que um engano que a gente passa dentro da igreja evangélica, a gente acha que a salvação é o nosso objetivo. E não é o nosso objetivo. Porque Jesus nos salve, nós vivemos a salvação hoje. Nós não colocamos a salvação num banco esperando render a poupança para depois desfrutar lá na frente. Nós gastamos a salvação hoje. Nós gastamos a salvação hoje. Por quê? Porque se eu sei que eu sou salvo, se eu sei que Jesus me ama, me quer, me deseja, cuida de mim, então é para eu gastar isso agora. Como é que eu gasto isso agora? Indo lá buscar lá fora quem está perdido, quem está na multidão. Eu não preciso me preocupar no meu futuro de salvação. Eu preciso me preocupar em como é que eu posso fazer. Lembra das visões diferentes? Nós já saímos olha, presta atenção, nós já saímos do meio da multidão, já passamos pela mulher do fluxo de sangue. Semana que vem eu vou falar da visão de Jairo, essa é tema, semana que vem. Passamos pela mulher do fluxo de sangue e agora nós já estamos na visão dos discípulos. Porque os discípulos agora estão do lado de Jesus. Do ladinho aqui, ó. Né? Os discípulos estão aqui do lado de Jesus. E do lado de Jesus, a minha visão já não é mais a mesma que era a multidão. Agora eu já estou olhando dizendo, como é que eu faço para ajudar esse cara a sair dessa multidão?
Então, olha que coisa interessante. Quando enfrentamos críticas, nós não chutamos o cachorro pro lado. Nós ensinamos o que é o reino. Quando nós enfrentamos críticas, nós apresentamos testemunho de transformação de vida. E esse testemunho vai falar muito por nós. Quantos estão entendendo isso? O sexto ponto. Quando resolvo agir, que é o acreditar. Essa mulher agiu. Amém? Ela agiu. Ela não somente ouviu falar. Ela não está mais na multidão. Ela agiu. Não é ver algo acontecer na vida dos outros. É querer que aconteça com você. É tomar uma atitude radical. É não ver simplesmente acontecer. É querer que você seja algo. Quantos querem ser algo? Amém? Gente, preste atenção. Eu e você podemos estar aqui hoje ouvindo tudo isso. Alguns poderão sair daqui com as suas vidas um pouco mais transformadas. Alguns poderão sair daqui hoje com essa mensagem falando e, sabe, que talvez durante o dia, hoje, você vai ficar com esse negócio dentro de você. Talvez o Espírito de Deus traga isso à sua mente muitas vezes durante o dia. Não estou dizendo que você vai deixar de ver o seu dia, mas muitas vezes durante o dia talvez você vai ter assim relâmpagos ou relampejos, né, desse culto. Do que você ouviu falar. Isso faz parte do processo. Talvez se você não parar para ouvir, você vai sair daqui hoje da mesma forma que você chegou. Quantos entendem que você não está aqui por causa de inauguração de um culto, gente? Não é. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Você está aqui porque, na visão de Jesus, agora é o mesmo filme olhando por outra visão. Na visão de Jesus, Ele olhou para mim e para você dizendo: esses aqui não fazem parte da multidão. Esses aqui eu tenho um plano melhor para eles. Eu não sei qual que é o plano de Deus para sua vida, Sandra. Marco, eu não sei qual é o plano de Deus para sua vida. Eu não sei nem qual é o plano de Deus para minha vida ainda. Estou esperando e a coisa está acontecendo. A gente vai vendo, né, o que está acontecendo. Ah, não, eu não sei qual é o plano de Deus para sua vida. Mas Ele tem um plano. Não tem, Marcos? Tem um plano. Lucas, Ele tem um plano. A gente conversou com isso lá na piscina lá. Tem um plano. Então nós precisamos agir. Nós precisamos ter coragem de agir. Precisamos ter coragem de ir em frente. E o outro ponto. Mas, Léo, o que é agir? Agir é prostrar-se. Liga novamente, por favor, meu amor. Versículo 28. Marcos 5, versículo 28. Versículo 33, na verdade, amor. Bota o 32. Bota o 32. Que diz assim: Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. 33 agora. 33. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, a mulher sabendo o que tinha acontecido, ela sabia já o que tinha acontecido. Essa relação com o Espírito de Deus ela é tão íntima que nós sabemos quando Ele toca em gente. Nós sabemos quando Ele está falando com a gente. Não é? Não é? Nós sabemos. Aproximou-se e o que aconteceu? Prostrou-se. Prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Essa acaba sendo a reação. Esse acaba sendo o final de quem está saindo da multidão. Ele passa por vários estágios. Ele passa por vários momentos. Ele passa pelo lugar do sofrimento. Ele passa pela mudança,
por perder as forças, por não ter mais forças. Ele passa por recursos serem findados, de estarem findados, acabaram. Ele passa pelo momento de ouvir a Jesus, de começar a ouvir a voz do Espírito Santo, de começar a reconhecer o que o Espírito de Deus está fazendo. Ele passa pelo momento das críticas e entender que as críticas são muito mais do que ser atingido, mas é você entender que o que você conhece, o que está dentro de você, já estabeleceu bases firmes. Amém? Ele passa por entender que precisa agir. E no final de tudo, nós vamos perceber que nós estamos com a nossa vida prostrada diante dos pés do Senhor. E no final de tudo, nós vamos perceber que o melhor lugar que nós poderíamos estar é sentado aos pés do Senhor. Não é verdade? Tem uma passagem que Jesus está indo da casa de Marta e Maria, né? E Maria chega e senta aos pés de Jesus, porque Jesus está dentro da casa dele, gente. E Marta está agitada de um lado para o outro. Olha só que coisa interessante. Marta agitada de um lado para o outro, fazendo as coisas para receber bem a quem? Jesus. Ela não tá. Sabe aquela pessoa que gosta de receber pessoas e que está botando muita coisa na mesa, que está... Aquela, você conhece essas pessoas? Né, Adriano? Que tá ali, que quer receber bem, que não para, e fala assim, cara, senta aqui, vamos conversar, não, mas calma aí, eu tenho que resolver aqui. Marta tá fazendo isso por Jesus, Marta tá recebendo Jesus, está preparando tudo de bom, de melhor para Jesus e tal, e Maria sentou para ouvir Jesus falar, sentou no pezinho de Jesus, aí Marta vem lá por trás, eu fico imaginando, mais uma vez olhando a história lá dentro, eu fico imaginando Marta olhando para um lado, para o outro, assim, sem vergonha, deixa eu trabalhar sozinha, sentou ali. Aí ela, como se não se dá por satisfeita, ela chega perto de Jesus e fala assim, Jesus, trocar uma ideia contigo. Chega aqui que eu quero falar um pouquinho com o senhor. Senhor, eu tô aqui agitada aqui o tempo todo fazendo um pão de queijo, preparando um bolo de cenoura com chocolate pro senhor e tal. E a minha irmã sentou nos pés, não te incomoda não, você não acha que tá errado esse negócio não? Aí o que ele fala? Ele fala, Marta. Tu tá agitada, preocupada, de um lado para o outro, tentando fazer o melhor para mim, mas uma coisa só que eu preciso é que você sente. Maria escolheu a boa parte. Pare de se debater. É como eu estivesse falando, pare de tentar o fazer melhor por você mesmo, para me agradar. Porque você me agrada quando você não faz mais nada. Senta aos meus pés e espera eu falar para você o que você vai fazer. Isso é? Não é? Porque foi isso. Em outras palavras, ele está dizendo exatamente isso. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, pare de tentar fazer por sua própria força aquilo que é para me agradar. Porque eu não preciso que você me agrade, eu preciso que você sente aos meus pés para aprender de mim, e aí eu vou dizer para você o que você vai fazer que vai me agradar. Depois que a gente sai da multidão, Ricardo, a gente entende, Serena, que só sentando aos pés dele para aprender mais dele e sermos mudados de pouco aos poucos. Amém? Você pode ficar de pé junto comigo?